Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês que aqui estão. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, para falarmos da palavra. E eu quero convidar você a ler comigo Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos continuar aqui do verso 13 até o 17. Colossenses capítulo 3, o verso 13 até o 17, nós paramos no 12 na semana passada, e hoje nós vamos continuar. Está escrito assim: suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém? Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Pai bendito, precioso nome de Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco. Tua palavra, Deus, mexa com o nosso coração, mude os nossos valores, mude a nossa maneira de pensar, para que possamos ser conformados à imagem do Teu Filho Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Amém. Muito bem, irmãos, o que o apóstolo Paulo está propondo aqui, como em toda a palavra de Deus, não é uma versão melhorada de nós mesmos, O que o apóstolo Paulo está propondo aqui é apresentando à igreja o Senhor Jesus Cristo, e através dele nós somos mudados, e por ele, através dele, nós somos conformados de acordo com a sua imagem e semelhança. Aquilo que foi desfigurado lá no Éden pelo pecado, o Senhor Jesus restaura o ser humano e traz para si. E então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: não é uma versão melhorada de nós mesmos. Ninguém vai para a igreja porque é bonzinho, Igreja é lugar de pecadores que encontraram a redenção em Cristo Jesus e agora entendem o que é uma vida de perdão. E o perdão para a vida do cristão, ele tem uma relação vertical dele para com Deus, onde ele está perdoado, não há mais condenação, mas ela tem também uma relação horizontal, e é isso que nós vamos falar hoje. Se tiver feridas abertas, aí o sal da palavra vai passar lambendo, e vai arder, mas vai curar, pode ficar em paz, tá bom? Vamos lá. O tema que eu quero falar hoje é uma casa para a palavra. E eu quero agradecer aqui ao Jonathan Lima. Eu não o conheço, eu conheço ele, mas ele não me conhece, na verdade, eu estava dando uma olhada de relance esses dias num livro, e ele estava falando justamente a respeito de Colossenses 3,16, quando a Bíblia diz aqui: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Então, ele traz uma tradução da palavra habitar, do grego do Novo Testamento, para fazer morada, e vou falar isso no final, mas eu já estou adiantando aqui para você entender qual que é a ideia do negócio. Então, quando a palavra diz assim, habite em vós, é fazer morada, fazer uma casa, é habitar, ter vizinhos, então é ter uma casa. Então essa é a ideia que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Então por isso que eu peguei emprestado do Jonathan Lima, Para quem não conhece, se você procurar na internet lá, Ministério 9 Marcas, você vai encontrar lá um ministério bem sólido em Washington, nos Estados Unidos, junto com o pastor Mark Dever e tal, tudo mais. E o Jonathan Lima faz parte deste grupo aí, uma bênção, Sou muito edificado pelo que ele escreve. Mas vamos começar aqui do verso 13. Verso 13 diz assim: suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Irmãos,
Tem um livro, o nome do livro é assim, eu não li ainda, mas é bem interessante, e eu vou trazer para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Relacionamento, uma confusão que vale a pena. Então, igreja, ela é feita de relacionamentos. Não tem como a gente fazer igreja online, culto online. A gente coloca culto porque entendemos que quando alguém assiste pelo YouTube, fará um culto na sua casa, né? Mas não tem culto online, não existe. Culto é isso aqui, é comunhão, é pessoas, é gente que por sua vez tem defeitos, fraquezas, pecados que ainda não venceram, que estão lutando contra certos tipos de pecados, né? Então, igreja é um mix de pessoas imperfeitas, aonde Deus coloca a sua perfeição em nós e os relacionamentos acontecem. Então, por isso que nós temos que fazer o quê? Suportar uns aos outros. Mas a palavra suportar aqui, ela não é simplesmente, poxa, não suporto fulano de tal. Ela tem outras implicações, que é você manter para cima. Quando alguém está caindo, você vai lá e levanta. É isso que uma igreja que tem o amor de Cristo faz, né? É isso que cristãos fazem quando eles entendem o Evangelho, ainda que com todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, a gente vai, pelo amor e pela graça de Deus, sustenta uns aos outros. E é o que? Ser suporte, ser compreensivo, ter paciência e ser tolerante. Não é ser aceitante, é diferente, né? Por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, ela não vai tolerar qualquer coisa, né? Não é isso, não é a tolerância que a gente vê por aí, de um monte de espécie de pecados, não é isso. Mas a tolerância no sentido de você ter paciência. Poxa, irmã, você pecou de novo, vamos lá e vamos tratar, vamos trabalhar e vamos orar para que Deus faça a obra, né? Poxa, o irmão está fraco, ser suporte, manter para cima, é ter paciência. Isso é suportar uns aos outros. Então, por isso que relacionamento é uma confusão que vale a pena. Por quê, irmãos? Porque quantas pessoas que a gente vai atrás, corre, e a pessoa corre da gente, né? A gente corre atrás e a pessoa corre da gente, você não consegue trazer. E aí chega uma hora que lá Deus trabalha, e essa pessoa fala, puxa, eu andei distante. E a igreja que tem a marca de Cristo não vai fazer, falar, eu tive tanta paciência com você, você pisou na bola comigo. Não, vamos embora, vamos, né? Vamos juntos. Estamos então fazendo o quê? Suportando uns aos outros. Então em Eclesiastes tem uma passagem que diz assim, melhor serem dois do que um, que se um cair, o outro se levanta. E também temos o quê? A ideia de perdão, porque se temos que suportar uns aos outros, é sinal que falhas serão cometidas de ambos os lados, tanto minha para com o meu irmão, como do meu irmão para comigo, né? Às vezes umas nos nossos moldes mais leves, outras mais pesadas, mas o perdão se faz extremamente necessário. Por quê? Por que o texto diz aqui? Assim como o Senhor vos perdoou. E é aqui que o negócio pega. E aí tem uma frase de um homem chamado C.S. Lewis, que talvez você não conheça. Se você não conhece, apresento-lhes C.S. Lewis, que diz assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que eles tenham algo para perdoar. Em termos do lado de cada situação, é tudo muito belo, tudo muito fácil. Não, tem que perdoar. Tem que perdoar. Porque afinal de contas, Deus é amor, Deus nos perdoou. Mas e quando é com a gente? Né? Então nessa bagunça santa, vamos dizer assim, né? Da igreja, dos relacionamentos, dos problemas, naturalmente vai acontecer que uma hora ou outra você vai falar assim, irmão, me perdoe, eu errei. E outra pessoa também vai cometer alguma falha contra você. Mas o fato é, irmãos, Deus nos chama para perdoar. Você pode colocar, mamãe, o slide para mim, por favor? Nós temos aí na figura um homem, um pastor. Falar pastor alemão fica meio estranho, né? Um pastor, ele era de naturalidade alemã, fica melhor assim, né? Com um nome um pouco diferente, não muito habitual, chamado Dietrich Bonhoeffer.
que, se os irmãos não sabem a história desse homem é maravilhosa. Ele foi alguém que se levantou contra o regime nazista de Hitler. Boa parte da igreja da Alemanha havia aceitado todo o sistema que Hitler havia imposto, amiga daquele sistema horrível, e este homem se colocou contra. Professor de teologia, até ser perseguido pelos nazistas e morto aos 41 anos de idade, 9 de abril de 1944, 45, coisa assim. E o médico, na sua morte, diz assim: eu nunca vi alguém com tanta paz para morrer. Por quê? Porque é alguém consumido pela graça de Deus. Então, se você não conhece, quero despertar você a conhecer, a história dele é muito legal. E olha o que ele diz: perdoar é um serviço que nós prestamos mutuamente todos os dias. Acontece sem palavras, na intercessão de uns pelos outros. E todo membro da comunhão que não se cansa desse serviço pode ter certeza de que também a ele os irmãos prestarão esse serviço. Quem carrega sabe-se carregado, e somente com esta força poderá carregar. Onde esses 3 serviços, ouvir, servir, suportar, são realizados de forma fiel, lá pode acontecer também o serviço mais elevado e sublime: servir com a palavra de Deus. Então, quem postou isso aí foi o Aender, pastor. Eu falei, vou pegar. Ele falou, fica à vontade. E eu achei assim fantástico, porque dá muito no que nós estamos falando. Então, é como disse alguém: se o Senhor pede para perdoar, é porque é possível perdoar. O ensino de Paulo está de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala sobre o perdão na oração do Pai Nosso. Irmãos, a oração do Pai Nosso hoje ela é tida como uma reza de repetição, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, como se fosse algo que você profere e aquilo automaticamente vai te proteger. Mas não é bem isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando como deve ser a oração. E você já parou para pensar no peso que esta curta oração ela tem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, quando aquele fiel ora desta forma, o que Jesus ensina? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores. Então o próprio Cristo, ele não deixa subentendido, ele deixa mais do que claro, de que quem ora pedindo perdão, já perdoou. E eu, aqui Renan, vou mais além. Não perdoarmos pode ser um motivo de Deus muitas vezes não atender as nossas orações, porque ouvir ele ouve, ele não é surdo, ele sabe todas as coisas, né? Mas quantas vezes nós perdemos de desfrutar as bênçãos do Evangelho, porque o nosso coração está carregado de mágoa, não perdoa, né? Nós condenamos abertamente pecados horrorosos, matou, roubou, se prostituiu, adulterou, mas quando chega no perdão, isso é muito difícil, eu não consigo. Então, atente-se para o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Então, se meu irmão pecou contra mim e eu estou ofendido com ele, é pai dele e é pai meu também. E aí, como ficamos nessa situação, né? Então, o próprio Senhor Jesus já deixa muito claro, entendido, que quem ora pedindo perdão já perdoou, porque o nosso Deus é o Deus de misericórdia. E o que disse Dietrich Bonhoeffer é o seguinte: que quando nós fazemos isso, ouvir, servir, suportar, que já logo na sequência do texto de Colossenses está dizendo sobre perdoar, nós prestamos um serviço mais elevado e sublime, que é servir com a palavra de Deus. Nós não servimos com as nossas próprias forças, nós servimos com a palavra de Deus. Em Mateus 18, do 15 ao 35, olha só, irmãos, Jesus está falando de como se trata com alguém quando ele peca contra você. Você vai até o irmão não ouve, você volta com 2 testemunhas, também não resolve, você leva para a igreja, se não resolver, considera como gentio publicano. Mas não para por aí. Os discípulos perguntam: Senhor,
Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu vou perdoar? 7 vezes? Até 70 vezes 7, no dia. Irmãos, falando isso, a gente volta para a frase do C.S. Lewis, que parece uma ideia maravilhosa, não é? É fácil? Não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil. E ninguém está prometendo flores para ninguém. Diga-se. As pessoas demonstram um falso perdão, porque diz que perdoa a pessoa, mas não confia mais na pessoa, não dá a chance nem da pessoa errar mais contra ela. Exatamente. Eu digo que perdoo você, mas não vou dar chance de você me ferir novamente. Eu perdoo, mas não esqueço, né? Tem um ditado assim, né? Não tem, eu perdoo, mas não esqueço. Irmão, você vai esquecer se você tiver uma amnésia, não é verdade? Se você tiver uma amnésia, você vai esquecer. Caso contrário, você vai lembrar, sem dúvida. Mas o que é o perdoar? É não lembrar mais como água. Muitas vezes, sabendo que a pessoa vai te prejudicar, e você faz de novo. E de novo, e de novo. Não é ser bobo, irmãos, não cai nessas conversas. Mas eu sei o que Jesus ensinou. Pode falar, pastor, por favor. Sabe o que é interessante? Quando nós analisamos a oração do Pai Nosso, nós vemos que Jesus, quando ele ensina, ele fala assim: perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Nós vemos aqui nesse sentido da oração, Jesus ele nos ensinando algo muito profundo. Que com pecadores nós somos todos iguais. Todos iguais. Nós temos um perdão coletivo. Eu perdoo porque eu também posso errar, ou eu estou nesse mesmo nível do que meu próximo. Exatamente. Dentro do que você está falando, o cristão é alguém que vai de perdoado a perdoador. Isso um homem chamado Jay Adams já tratou desse assunto em um determinado momento. Mas a gente pode fazer uma paráfrase também dele, né? De que nós vamos de perdoado a perdoador. Por que o Senhor, na oração do Pai Nosso, já deixa claro que quem pede perdão já tem que perdoar? Porque nós fomos perdoados. É uma dívida tão grande, que nós não temos ideia de quão é a nossa pecaminosidade diante do Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Exatamente. Por quê? Porque ele está falando para os discípulos, né? Então, por isso que eu disse, não existe igreja sozinho, não tem como, né? Por isso que dentro dos relacionamentos vai acontecer essas coisas, e também o Senhor já fala do perdão. Ou você acha que a igreja de Colossos era uma igreja de tudo mil maravilhas? Não era, mano. Não era, de jeito nenhum. Se você pegar a igreja de Corinto, então piorou. É a mais perfeita, complicada igreja do Novo Testamento, é a igreja de Corinto. Problemas e problemas. Só que o Deus Todo-Poderoso sempre estava ali, orientando e falando através do Espírito Santo. Mas aqui em Mateus 18, do 15 ao 35, não vou ler ele todo, mas se você olhar o verso 35, né, a história fala daquele homem que suplicou ao rei o perdão da dívida. Tenha paciência comigo, porque tudo te pagarei. E aquele rei teve misericórdia e perdoou a dívida. Aí ele saiu naquele mesmo instante: você me deve. E começou a espancar, e eu pago o que me deve. Daí o rei ficou sabendo e falou assim: não deveria você também fazer o mesmo? Eu te perdoei. E olha só, irmãos, verso 35: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, não haverá perdão. Não haverá perdão. Isso, exatamente. Era muito maior. Quer dizer, ele foi perdoado de uma dívida gigantesca, e por causa, vamos supor assim, 10 reais. O cara devia 1 milhão, o rei. Ele falou assim: esse aqui está me devendo 10 reais. Então eu vou pegar e vou esfolar, ele vai ter que me pagar. Te perdoei uma dívida enorme, uma dívida desse tamanho você não quer, né, perdoar? E aí teve uma sentença contra ele. Então, irmãos, o que acontece? Somos rápidos em pedir a Deus misericórdia. Olha no Salmo 51, Davi suplicando a misericórdia de Deus: tem misericórdia de mim, porque contra ti pequei. E lembrar que Ele é o Deus da misericórdia, mas sempre para nós, quando nós erramos. Sabe quando você está assistindo aquele noticiário lá, que você vê aquele crime bárbaro, que você sente aquela raiva, assim, desgraçado, tem que morrer. Irmão. Ou seja, fala conosco
Quando é comigo, nossa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, errei, agi no impulso, me perdoe. Mas quando é para o próximo, tem que morrer, não merece viver, infeliz, e aí todas aquelas palavras que podem vir em um momento como esse. Sabe o que é interessante, o presidente comentou relacionado ao valor, é que muitas das vezes o cristão, ele tem essa dificuldade de liberar o perdão, porque ele ainda não compreendeu. Ele não compreendeu, exatamente, exatamente. Está muito na moda, assim, um programa de televisão, em que as pessoas, apresentadores, se dizem cristãos, e aí está na moda mostrar pessoas que estão indo assaltar, e aí alguém vai, o policial está lá, tal, mata esse assaltante. E as pessoas colocam na televisão comemorando, se dizendo cristão, e assim, você quer a brincadeirinha lá, você quer a menos, né? E não dá para entender um comportamento como esse do cristão. Né? Sim. Isso é completamente abominável. Tem muita gente fazendo isso. Então, é aquela questão da justiça desfigurada, né? O nosso senso de justiça, ele é muito baixo, é muito pobre perto da justiça de Deus, né? Então, a pessoa morreu cometendo um delito, por um lado, a gente só tem a lamentar, mas por outro lado também é uma vida criado à imagem de Deus. Então assim, ele colheu aquilo que ele estava plantando, mas por outro lado, não é para ninguém ficar vibrando e comemorando alguma coisa do tipo, né? Então, Deus é o Deus da misericórdia e perdão. Quando você vê o Salmo 136, você vai ver que em todos os versos está escrito lá, porque a sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso. Mas observe o texto: assim como Deus vos perdoou em Cristo. Não sei se vocês lembram de uma mulher que um menino lá, acho que matou o filho dela, não sei o que aconteceu. Ela chegou face a face com o assaltante assim, falou: você fez isso, mas eu te perdoo. E eu acho que ela falou até em nome de Jesus, alguma coisa assim. Muita gente já se viu, não sei o que. Irmão, aquela mulher está no estado muito mais bem-aventurado do que qualquer um de nós que pensa o contrário, né? Porque isso é misericórdia. Então, quem sabe o valor do perdão que recebeu, de como ele merecia a condenação e como ele está livre, ele entende que perdoar é algo possível. Não perdoar é como dar um tiro contra si mesmo esperando que o outro morra. Como, né? Apontar uma arma para si, vou dar um tiro em mim e você vai morrer. Por quê? Porque carrega mágoas no coração, a pessoa se prejudica. As pessoas mais doentes que eu conheço, irmão, são pessoas que não perdoam. Infelizmente. Vamos lá. E Deus é poderoso para purificar o nosso coração, toda mancha de rancor, ódio, que não nos deixa perdoar. Olha para Cristo, como Ele foi maltratado, zombado, humilhado. Nossas vidas são como aquela multidão que gritava: crucifica-o. E Ele nos perdoou. Perdoa porque não sabem o que fazem, disse Jesus. Estevão, apedrejado, disse o mesmo. Porque Estevão era melhor do que nós? Não. Porque Estevão contemplava o Cristo crucificado. Ele sabia como era viver como seu Senhor. Aproveitando um gancho aqui, não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, eu recomendo. Tem 2 filmes da mesma história. Um é chamado Invencível, não sei se você já assistiu, e depois tem Invencível, o Caminho da Redenção. Se você não assistiu a continuação, o primeiro assista os dois, que é uma história de perdão maravilhosa. Se eu falar o resto vai ser spoiler aqui, mas é um filme que vale a pena. Vamos lá. Então não carregue esse fardo, irmão, de não perdoar. É algo fácil? Não, mas é possível. Não deixe que sua comunhão com Deus seja prejudicada por causa disso. Paulo lutava para apresentar os colossenses como alguém perfeito em Jesus Cristo. Então não é uma versão melhorada. Alguém perfeito em Jesus. E é isso que Deus quer de nós. O amor é o vínculo da perfeição. Irmãos, a beleza do Evangelho é tão maravilhosa, porque quando a igreja age em amor, ela está agindo de modo perfeito. Não é de modo impecável, porque impecabilidade pertence somente a uma pessoa: Cristo Jesus.
E é por causa dele, do amor dele, da impecabilidade dele, da natureza santa dele, que a igreja age em amor. Você quer um exemplo de como a igreja age em amor? Leia 1 João, você vai ver. Ali é amor do começo ao fim, né? Até para repreender quem estava andando no caminho errado. Amor, né? O amor que tudo suporta, tudo sofre. Não amor resumido a sentimentos carnais, que hoje as pessoas estão declarando, né, nos meios de comunicação: eu te amo, daqui a pouco acabou o amor, né? Amor, amo tal pessoa porque ela é uma pessoa amável. Isso é a coisa mais fácil do mundo, e o próprio Jesus disse, né? Se vocês amam quem vos ama, que galardão vocês têm? Então é amor para pessoas difíceis. Como amar pessoas difíceis? Olhe para si e veja como você é difícil de ser amado. A equação é simples, na prática é mais difícil, né? Mas é só você olhar para você e ver como você é uma pessoa difícil de ser amado. Aí você olha para o outro, para o seu semelhante, e vê o amor. Então o vínculo, o que é? Perfeição, maturidade completa. A palavra aqui é plena expressão da vida divina na comunidade. Quando a gente olha os Gálatas, capítulo 5, você vai ver a fé que atua pelo amor. Então, se eu digo que tenho fé, mas os meus atos não são atos de amor, não vale nada. Isso 1 Coríntios 13 já diz perfeitamente, né? Que se eu fizer todas as coisas, dar o corpo para ser queimado, não tiver amor, de nada vai adiantar. Então, é a expressão da vida divina na comunidade. Sem palavras amargas ou sentimentos rancorosos, e livre dos terríveis defeitos da imoralidade e da desonestidade. A paz de Cristo, verso 15: para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Irmãos, nós amamos os salmos, isso é fato, né? A gente olha lá os salmos, a gente vê conforto para o povo de Deus. Quando a gente olha no Salmo 34, tem um texto ali que diz: busque a paz. Busque a paz. Então a paz é nos relacionamentos, paz para com as pessoas, mas aqui a paz de Cristo, para a qual também fosse chamados. Irmãos, não é assim, a gente fala assim: nos dias que nós estamos vivendo pandemia, os corações estão aflitos. Irmãos, sem Cristo, todo o coração está aflito. Fale para mim um dia na história da humanidade que nós ficamos livres de conflito. Pode haver aí um século que estava tudo em paz, tudo tranquilo, né? Nação prosperando. Vocês já viram falar naqueles filmes lá, O Sonho Americano, né? Década de 60, 70, Estados Unidos indo super bem, todo mundo conquistando, tendo carro, mas a paz no coração isso não compra. Então o que o Evangelho produz é paz dentro do coração. Então no Evangelho nós temos paz com Deus, onde a inimizade foi-se embora, e nós temos a paz de Cristo, que ela é o quê? O árbitro no nosso coração, aquele que decide, o mediador. Isso é ser árbitro. Então busque a paz, guerreie pela paz. O cristão guerreia com as armas que Cristo dá, e nós guerreamos pela paz. Quantos corações estão aflitos, perturbados, ansiosos, que ainda não experimentaram a paz de Cristo Jesus? E até mesmo nós que já somos crentes há muito tempo, o nosso coração às vezes fica em conflito e não tem paz, mas o Senhor nos convida a buscar a paz, que é o árbitro dos nossos corações. E sede agradecidos. É um tempo presente aqui, irmãos, ser agradecido. Será que nós agradecemos a Deus pelo que temos e até pelo que não temos? A gente ouve aí no mundo afora, né? Gratidão, gratidão, gratidão. E realmente isso é uma verdade, embora ofuscada, porque muitas vezes não é mencionado a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que reina sobre tudo e sobre todos. Mas quando nós somos agradecidos, irmãos, muito do peso que muitas vezes nós carregamos no nosso coração vai embora. Vai embora. E hoje, eu não estou ignorando o sofrimento de ninguém, irmão, pelo amor de Deus.
Não é isso, não quero ser insensível a esse ponto. Mas a gente vê os cristãos tão perturbados hoje em dia, mas tão perturbados. E o que a gente faz diante de uma palavra dessa? Se a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Cristo, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, se nós entendemos que ela é verdadeira, isso aqui é possível. Então, irmãos, o nosso Deus é o Deus de paz. Cristo é o príncipe da paz. Ele pode dar paz a corações perturbados. Seja grato. Seja grato por tudo que Deus é e pelo que Ele fez em Cristo. Ser agradecido é uma ação contínua apontando para um hábito de vida. Que possamos cultivar hábitos da graça. Lembre-se, o tema hoje é uma casa para a palavra. E nosso amigo Jonathan Lima, no qual eu peguei emprestado o tema de hoje, ele diz assim, veja só: portanto, o que uma igreja deve fazer quando se reúne? Deve fazer uma casa para a palavra. Tempos atrás eu usei um exemplo aqui, né? Esse exemplo é fatality, né? Isso acontece com todo mundo. Maurício vai na minha casa, meu Deus do céu, tem que arrumar, tem que limpar, tem que... Por que a gente faz isso? Porque a gente se incomoda com a sujeira, a gente se incomoda com a bagunça. Ou só acontece na minha casa isso? Acho que não, né? Que bom, estou sozinho. Então, quando nós fazemos uma casa para a palavra, nós pensamos em como nós vamos recebê-la. O crente que anela, irmãos, o cristão que anela pela palavra de Deus, quando chega durante a semana, ele fala assim: eu quero ouvir a palavra de Deus. Quando chega no sábado, ele já está pensando que no domingo ele vai no culto ouvir a palavra. Por quê? Porque ele preparou uma casa para a palavra, ou ele almeja ter uma casa para a palavra, e essa casa para a palavra é edificada de pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. E isso é cristianismo. Então, o que uma igreja deve fazer quando se reúne? Ela deve fazer uma casa para a palavra. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta que o pastor Rafael falou de como manter a constância em falhas habituais, em lutas e pecados. É quando você faz uma casa para a palavra. Interessante que esse ponto de fazer uma casa para a palavra, percebemos no versículo 13 e 14 que o ato de suportar, perdoar, o ato de você amar, de você sentir a paz, só por intermédio da palavra. Só por intermédio da palavra, exatamente. Entendeu? Então, irmãos, o texto ele diz assim: habite em vós. Não é uma quantia básica, não é migalhas, é ricamente, irmãos. Em outras palavras, é o que? É em abundância. Em abundância. Paul Washer, acredito que vocês conhecem, né? Um dia ele chegou para um irmão e falou assim: irmão, eu admiro muito o dom que o Senhor deu para você de você memorizar o Novo Testamento inteiro. Pasmem. Ele falou: não, irmão, isso não é dom, não. Eu só me esforcei um pouquinho mais do que você. Ele não está dizendo, meu, para ninguém ser paranoico, não é nada disso, né? Mas o que esse irmão estava ensinando ao nosso querido Paul Washer? Se você se esforçar um pouquinho, você também consegue. E sabe, irmãos, olha, a palavra de Deus: habite, faça morada, faça uma casa. A palavra traduzida por habitar, traduzida de forma literal, ela significa fazer uma casa em. Então é habite em vós, façam em vocês uma casa para a palavra. Irmãos, e a palavra de Deus ela é tão poderosa, mas tão poderosa, e eu acredito no que eu estou falando, estou falando de maneira superficial, que sabe aqueles momentos mais terríveis da sua vida, Deus vai fazer lembrar na sua cabeça palavras de conforto, momentos em que você está em comunhão uns com os outros, palavras vindo da Escritura,
serão dadas a você para que você fale para outra pessoa, para poder edificar a vida dessas pessoas. Quando você conversa com alguém, a pessoa fala assim: ó, irmão, porque a Bíblia diz isso e isso. E sabe, o que me choca, eu vou ser bem sincero para vocês, que nós cristãos muitas vezes falamos assim: isso aí é doido, só pensa em Bíblia, só fala em... Irmãos, que negócio é esse que nós nos comunicamos desse jeito? Se a palavra não é tudo, nós estamos perdidos. Martinho Lutero disse assim, que a palavra de Deus, ou a doutrina da justificação pela fé, melhor dizendo, é o fundamento pelo qual a igreja cai ou se levanta. E como que nós sabemos que nós somos justificados pela fé? Pela palavra de Deus, por tudo que Cristo fez. Então, uma igreja, quando se reúne, ela faz uma casa para a palavra. É a palavra que purifica. É a palavra que faz com que as suas dúvidas em relação ao Evangelho sejam sanadas, que o conforto do alto venha para o seu coração, e você seja alguém apresentado perfeito em Jesus Cristo, conforme diz Colossenses 1:28. A Ele anunciamos quem é Cristo, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O salmista diz assim, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos uma realidade de muita dificuldade de manter uma constância. Sim. Foi a pergunta que eu fiz na semana passada. E uma das falhas nossas de não manter essa constância é por não armazenar a palavra. Exatamente. Então, igual você falou, é no momento. Uma passagem que eu acabei no coração assim, Jonas, no momento da aflição, dentro do ventre daquele grande peixe, né? Qual foi a oração dele? Foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. No momento da aflição que você citou, o Espírito Santo trouxe memória, aquilo que dava esperança para ele. Ele começou a recitar vários salmos. A oração dele foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus, exatamente. Então o que Paulo está nos dizendo? Para deixar que a palavra de Cristo venha e faça morada em nossas igrejas, por meio de nossos ensinamentos e nossos cânticos. Então o que a igreja faz, irmão? Canta a palavra, ora a palavra, prega a palavra e ensina a palavra. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Se for outra coisa, é produto falsificado. Não é evangelho genuíno. Então, irmãos, quando eu falei aqui de hábitos da graça, são hábitos cultivados, não de forma assim, sabe, irmão? Você acordou, na correria da vida, foi para a escola, para o trabalho, foi fazer um monte de coisa. Ai, não li um versículo da palavra hoje. E aí você carrega aquele peso de culpa. Você não precisa disso. Irmãos, a culpa, o Senhor Jesus Cristo já levou. Agora, quando você mantém um hábito, você faz um dia, 2, 3, 4, daqui a pouco o dia que você não fizer, falou: opa, alguma coisa está faltando. Torna-se um hábito. Mas não é um hábito como uma regra. Se você não fizer, você vai para o inferno, você não é salvo, você não é merecedor do amor de Deus. Não, não é isso. É um hábito de graça, aonde você vai: eu preciso, eu necessito, eu estou com fome, eu preciso ler a palavra de Deus. E você vai até a palavra, e a palavra te alimenta. Então o que a igreja faz quando se reúne? Como mantemos uma constância? Pela palavra de Deus, irmão. Pela palavra. Se Jesus Cristo, a própria palavra encarnada, dialogou com o adversário dizendo: olha, está escrito, está escrito, está escrito, então nós precisamos da palavra. É isso que nos faz manter uma constância. Só permanecemos por meio da palavra. Só permanecemos por meio da palavra. É só você olhar João 15 e João 17. Eu acho fantástico, João 15, 16, 17. Porque você tem a videira verdadeira e vós já estáis limpos pela palavra. E aí você tem o Consolador prometido pela palavra. E você tem a oração de Jesus dizendo: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Bom, isso aqui é instrumento de santificação. Vocês que me ouvem aqui, vocês trabalham com ferramentas das mais variadas? Vocês trabalham com ferramentas? Não?
uma ferramenta fotográfica, de vídeo, uma ferramenta de construção, cortar uma carne, Ricardo Construção, Rafa cheio das ferramentas lá na seringa, agulha, remédio. É o meio pelo qual você se utiliza para trabalhar. Isso aqui é ferramenta. E às vezes ela entra rasgando mesmo, sem dó nem piedade, mas ela cura, pode ter certeza. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.